bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 23, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, itens 21 e 22, mortes prematuras e perda de pessoas amadas. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavilho, agradecemos a presença da Michele, do Clóvis, da Ana e do Ney. Convidamos nossa amiga Ana para fazer a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele a permissão para a gente começar esse nosso estudo sobre o Evangelho, essa conversação sobre o Evangelho, pedindo a espiritualidade que está presente, são os trabalhadores de Jesus, que possam nos orientar, nos intuir, nos abençoar. Convidamos Jesus como ocupar o lugar de honra da nossa mesa virtual. Que assim seja. Assim seja. O que é a morte? A morte é o fim da vida, devido à impossibilidade orgânica de manter o processo homeostático, ou seja, um processo de equilíbrio do corpo. Trata-se do final de um organismo vivo que havia sido criado a partir do seu nascimento. O conceito de morte, no entanto, foi sofrendo alterações ao longo do tempo. Antes considerava-se que a morte, enquanto evento, tinha ocorrido assim que o coração deixava de bater e que o ser vivo deixava de respirar. Com o avanço da ciência, a morte passou a ser vista como um processo que, a partir de certo ponto, se torna irreversível. Hoje em dia, a definição médica de morte é quando existe a morte clínica, em outras palavras, morte cerebral, ou parada cardíaca irreversível. Ou seja, é quando há o cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema orgânico, como dito no início. Para a doutrina espírita, a morte é um retorno do nosso espírito para o plano espiritual, de onde viemos, pois cremos, por meio de evidências, na imortalidade da alma e na reencarnação. Este tema está em todos os livros do chamado Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem como em outros livros, e destacamos aqui um livro de André Luiz, intitulado E a Vida Continua. Agora, por que temos dificuldade de aceitar a morte? Por que achamos que os bons morrem e os maus é que ficam? Se ela realmente existe? Bem, deixo para os meus amigos e amigas debaterem. Então, Clóvis, a nossa falta de esclarecimento, a nossa falta de fé, o nosso egoísmo é que tornam a morte tão terrível. Não aceitamos a separação das pessoas que amamos. Temos dificuldade em aceitar a morte porque queremos os nossos entes queridos aqui, junto de nós. Ignoramos que a morte é uma libertação, pois o espírito fica aprisionado ao corpo material e isso é um verdadeiro cativeiro. A vida continua sempre. O que ocorre é apenas uma transformação. Se compreendêssemos verdadeiramente que a morte não existe, que essa nossa passagem aqui na vida material é apenas uma viagem e que ao final retornaremos para a nossa casa, para a pátria espiritual, tudo seria mais tranquilo, mais fácil de aceitação.
Mas como o egoísmo está incrustado em nossa mente, não aceitamos. E sofremos muito com essa separação. Sofrimento este que causa angústia e dor por muito tempo, por meses, por anos e até por uma vida inteira. Causa de dores emocionais e muitas vezes transformada em mal físico, às vezes até incurável. Essa morte ou essa transformação é um alívio para quem parte, para quem está voltando para a pátria espiritual. Mas para quem fica, é sempre uma tortura, uma dor. É isso. E complementando a fala da Ana, né? Nós, pelo apego, por não querermos perder os nossos entes queridos, que a gente se revolta e diz que o bom morre antes, morre cedo e o mal fica, né? É muito comum a gente ouvir: e o meu filho que só fazia o bem morreu, e o sujeito que roubava, matava, continua aí cometendo crime, não acontece nada com ele. E nós espíritas sabemos que todo mundo tem uma programação. Todo mundo vem com data para chegar e para sair da Terra, né? Nós temos o nosso prazo aqui. E com exceção das mortes prematuras, né? A exemplo do suicídio, que não é o estudo da noite, nós sabemos que a programação de cada um tem que ser cumprida de acordo com o que nós combinamos lá em cima. Então, muitas vezes, o espírito ele vem à Terra para cumprir só 5 anos, 10 anos, 20 anos, e ele cumpriu a missão dele. Ali, por mais doloroso que seja, ele vai voltar para a pátria espiritual, porque ele já cumpriu a parte dele. Ele já fez os resgates necessários, né? E não precisa mais ficar na Terra. Ao mesmo tempo, quando a gente diz que o mal vive, é injusto a gente dizer isso, porque quantas pessoas boas têm uma longevidade? A exemplo disso, Chico Xavier, né? Madre Teresa, outras pessoas que não foram religiosas, mas grandes nomes da humanidade, da ciência, que contribuíram tanto para a humanidade e que viveram tanto. Então, assim, a gente não pode generalizar, porque cada um tem uma missão aqui na Terra. E se nós olharmos para o nosso círculo familiar, para a nossa comunidade, eu tenho certeza que todo mundo vai lembrar de uma vovozinha que só fazia o bem ali, né? Lembrar daquela vovozinha, nossa, ela sempre tinha uma palavra amiga, de conforto, de consolo, e teve uma vida longa e modificou a vida das pessoas, né? A missão dela era o quê? Levar conforto, às vezes era um chocolatinho, um café quente, né? Para um coração cansado, para uma pessoa que precisava de conforto. Isso era muito comum há alguns anos atrás, né? Onde as famílias tinham muito pouco, e algumas famílias dividiam o pouco que tinham. Então, tinham ainda tem esses seres que têm essa missão de nos auxiliar. Então, é muito injusto quando a gente fala isso, por mais que a dor seja grande de uma mãe, de um pai, quando perde um filho, né? Quando a gente perde um ente querido, mas a gente precisa ter a compreensão, como espíritas, que cada um tem a sua missão aqui na Terra, cada um tem o seu período de estar aqui cumprindo a sua tarefa. É isso. Pois bem, seguindo a nossa reflexão, a morte realmente existe? Todos nós, seres humanos, viemos do plano espiritual. E para o plano espiritual, com certeza voltaremos. No Espiritismo, a morte não existe. Ela é apenas um meio
ou uma passagem para a verdadeira vida. Como nós somos espíritos imortais, a grande surpresa que temos é que, ao atravessar esse portal, nós nos deparamos com a própria vida. Nós acreditamos na reencarnação, ou seja, a volta do espírito em outro corpo físico, em um novo contexto, em uma nova família, ou até mesmo em outro país. Segundo o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o materializador do espiritismo, a reencarnação é uma necessidade para evoluir, para passar por provas e seguir em frente no caminho evolutivo. Pois bem, se não fosse a reencarnação, não haveria. É como justificar as desigualdades. Onde estaria a justiça divina nesses casos? Será que Deus ia privilegiar um e prejudicar outro? A experiência que atravessamos são decorrentes das nossas necessidades espíritas para a evolução. Deus jamais colocaria uma carga pesada em nossos ombros fracos, certo? Então, para prosseguirmos nessa jornada, para os espíritos, a morte não representa nada para nós espíritas. Não é o fim. Afinal, o espírito permanece vivo mesmo depois da morte do corpo físico, quando passamos a viver em um novo plano astral ou reencarnaremos em um novo corpo. A morte do corpo físico ou desencarnação, segundo a terminologia espírita, pode apresentar alguns temores em decorrência da interpretação transmitida por tradições religiosas. Cada uma ela vê de uma maneira e tem as suas explicações. E também é pela educação familiar que nós, seres humanos, recebemos, a despeito de ser a desencarnação um fenômeno natural, inevitável. Na verdade, meus irmãos, a verdadeira vida não é o que transcorre no plano físico. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. A sua existência terrestre é transitória e passageira. A espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade na vida espiritual, então é uma coisa fantástica. Você vai ter a sua liberdade, não vai estar mais nesse corpo grosseiro. Então o corpo não passa de uma vestimenta, como eu acabei de falar, grosseira, que reveste temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que prende a gleba terrena, na qual ele se sente feliz em se libertar dessa vestimenta. Então, por isso, a lei do renascimento explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução não se indica em um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma existência só. Por mais longa que seja, como já foi dito aí pelos nossos companheiros, devemos ver na pluralidade das vidas, da alma, a condição necessária de sua educação e dos seus progressos. A custa dos próprios esforços, de suas lutas, do seu sofrimento, é que ela se redime do seu estado de ignorância e de inferioridade, se eleva de degrau a degrau na Terra, primeiramente, e depois através de inumeráveis instâncias de reencarnações. Então, reafirmando a reencarnação afirmada pelas vozes do além-túmulo, é a única forma racional, porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça, se não existisse a reencarnação. Gratidão.
Podemos concluir, então, que a morte é apenas uma despedida temporária, um até logo, uma ferramenta necessária que nos ajuda na evolução espiritual, né? Todos iremos passar e passaremos por muitas e muitas e muitas vezes até a gente chegar à elevação espiritual necessária, né? Em uma frase, Leia, a gente pode dizer que o Espiritismo matou a morte. Exatamente. Obrigada pela colaboração de todos no nosso estudo da noite. Pedimos para nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre, com o coração agradecidos pelo estudo de hoje, queremos pedir a companhia dos amigos espirituais que permaneçam conosco, que tenhamos paz, que tenhamos compreensão nessa nossa jornada de vida, que possamos ter sempre discernimento e que, acima de tudo, o seu Evangelho possa ser nosso guia, que possamos seguir os seus passos diariamente e que essa encarnação seja a nossa melhor encarnação, para que ao sairmos dessa vida, ao ultrapassarmos a morte, possamos chegar do outro lado e possamos dizer: vencemos mais uma etapa. E com o coração agradecido por esse estudo, finalizamos a nossa noite. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.